Mês da Bíblia, nesse ano de 2024, estamos estudando, meditando, rezando o livro de Ezequiel. No vídeo de hoje vamos falar sobre Deus observa as lideranças, mas antes vamos fazer uma pequena oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O tema de hoje, Deus observa as lideranças. Esse vídeo é uma continuação de 2 vídeos atrás, onde a gente viu o povo perdido, né? Mas não era só o povo que estava perdido, a liderança também estava. Então ele sabe como seu povo está sendo enganado e mal conduzido pelos sacerdotes, pelos chefes e profetas. Vamos lá em Ezequiel, capítulo 13, versículo 9. Falso profeta. Estenderei minha mão contra esses profetas de visões ineptas, de oráculos enganadores. Não farão mais parte do conselho do meu povo. Não serão inscritos no número da casa de Israel e não regressarão à terra. E saberão assim que sou eu, o Senhor Javé. Então, nós vemos que o falso profeta ele está inventando uma visão, inventando um oráculo, ou seja, ele está inventando o que Deus disse. Deus disse? Não, Deus não disse nada. Ele está falando por conta própria e Deus observa a liderança. Falsa profetisa, em Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. O oráculo seguinte, eis que diz o Senhor Javé: ai daqueles que cosem faixas para todos os punhos, que confeccionam véu para a cabeça de todos os tamanhos, com o fito de fazerem caça às almas. Como capturais as almas do meu povo, enquanto vos conservais em minha vida, conservais em vida vossas próprias almas. Então aqui está falando, na verdade, de uma idolatria que o povo fazia, seguindo outras culturas que cultivavam falsos deuses. Então aqui a falsa profetisa é sobre isso, que ia induzindo o povo para seguir por esse caminho. Já os maus sacerdotes, nós encontramos em Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. Seus sacerdotes violam a minha lei, profanam o meu santuário, tratam indiferentemente o sagrado e o profano, e não ensinam a distinguir o que é puro do que é impuro. Fecham os olhos para não ver os meus sábados. No meio deles, a minha santidade é profanada. Então aqui nós temos os maus sacerdotes que nada é pecado, tudo pode, né? Então aqui nós temos os falsos, os maus sacerdotes, que eles são legalmente sacerdotes, mas na prática eles são maus, porque não ensina a diferença entre o bem e o mal, porque eles estão praticando o mal. Os maus chefes, Ezequiel capítulo 22, versículo 27. Seus chefes lá estão como lobos que despedaçam a presa, derramando sangue, perdendo vidas para tirar proveitos. Bem dos tempos de hoje, que às vezes alguns países aí promovem guerra e ganha com isso, já pensando no financeiro que vai ganhar, que dizem que ganha, talvez não o país, mas ele próprio. Então nós temos aí seus chefes como lobos que despedaçam a presa, derramando sangue, Derramam sangue também aqueles chefes que a gente vê os hospitais entupidos, não tem remédio para nada, não tem segurança, apoia a bandidagem e aí a gente fica à mercê. Olha os maus chefes aí. Que maus chefes são as pessoas que lideram ali os grupos de pessoas, não é nem religioso, é questão mesmo já social.
E assim, eu estou trazendo para o dia de hoje que nós temos toda essa realidade também. E Deus observa as lideranças e nada está passando batido. E novamente temos os maus profetas, dessa vez em Ezequiel, capítulo 22, versículo 28, falando a mesma coisa que o anterior, só que de forma mais clara. Seus profetas cobrem tudo com uma argamassa, têm visões de mentira e oráculos enganadores. Dizem, eis o que diz o Senhor, quando o Senhor nada diz. Então nós temos aí a questão de cobrir tudo com argamassa, porque não está usando aí aquela massa, o cimento, não está sendo algo forte. Então está fazendo de qualquer jeito, está tapando o buraco. Não está fazendo o que deveria fazer. E inventa, né, mentiras, como diz aí, visões de mentira. Não são reais. Oráculos enganadores, não são reais. Não é Deus que está dizendo, como ele diz, e diz em que o Senhor, quando o Senhor nada diz. Né? Então, está pregando aí, né, o santo nome de Deus em vão. E ainda usa para uma mentira. Deus observa essas lideranças, ele vê, ele sabe que aqueles que deveriam conduzir o caminho certo estão desviando as ovelhas para o caminho errado, seja os chefes, né, ali da comunidade, seja os sacerdotes, seja no tempo de Ezequiel, seja nos tempos atuais. Deus está vendo. Deus está vendo sacerdote que não quer atender confissão, sacerdote que ensina coisa errada, sacerdote que faz vista grossa para as coisas erradas que estão acontecendo dentro de uma paróquia, né? Os chefes de estados, os coordenadores, os professores, aquelas pessoas que têm uma liderança e usa dessa liderança, desse poder para zombar a Deus, para ensinar coisas erradas, né? Então, quantos professores, né, na rede pública ensinam na faculdade, por exemplo, o uso de droga é ser bom e outras coisas que eles vão ensinando, que vão pervertendo, que vão levando para o mau caminho. Então, Deus está observando as lideranças, né? Deus está observando as lideranças e tem um preço. Se vocês perceberam na leitura, tem um preço daquele que está fazendo mal, tem um preço diante de Deus, tem um preço a pagar, porque está fazendo o que é mal, está fazendo o que é perverso, e Deus abomina, Deus repulsa, né, o pecado. Para mim, essa meditação, essa parte que estamos estudando, né, que Deus observa as lideranças, é um grande alívio, porque às vezes parece que eles vão passar impune. Talvez nessa terra eles passem, nessa vida aqui terrena eles passem, mas não na vida espiritual, na vida após a morte, há um preço, né? Eles vão ter que prestar conta a Deus, não tem como mentir para Deus, porque Deus vê tudo. Então, que bom. Deus observa tudo. E Deus observa todos, né? Ele é justo, é misericordioso. Então, que a gente continue fazendo o que é certo, porque Deus observa tudo e observa as lideranças. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!